Então, amados, começar abrindo o livro de Amós, capítulo de número 9, vamos lá, capítulo 8, melhor dizendo. Amós, capítulo 8, conhecido como um dos profetas menores, a partir do versículo de número 11, diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Eu vou ler novamente. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Só que essa fome não é de pão, e nem muito menos sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Isso aqui é uma exortação para mim e para você, para que nós entendamos que vai chegar um tempo que nós vamos ter fome, vamos ter vontade, vamos ter desejo de conhecer a palavra, de meditar, de entender a vontade de Deus, de entender o querer do Senhor, e nós não receberemos do Senhor essa palavra, porque o Senhor diz que essa fome vai ser enviada por Deus. O próprio Deus vai enviar uma fome, as pessoas vão ter sede, vontade de querer ter a palavra de Deus, de querer abrir a Bíblia, você que tem acesso, você que tem a oportunidade de buscar, de ler, de meditar. Você que tem a oportunidade, hoje nas redes sociais, os pastores estão pregando, pastor Fernando pregando no Paraná na Graça, no SBT, todas as manhãs, missionário R.R. Soares, quantos pastores, abençoados, pastor Jefferson aqui trazendo para você sempre uma palavra de Deus para o seu coração. Porém, muitas pessoas, elas não entendem que essa fome, esse desejo de buscar a Deus, vai chegar um momento que você vai ter. E fome só há quando você está há muito tempo sem se alimentar. A Bíblia diz que as pessoas vão ter vontade, elas vão querer a palavra de Deus e não vão ter. Olha o que diz comigo, deixa eu marcado aqui e vou em Isaías 55, lá no versículo de número 6, Isaías 55, versículo 6 diz assim, Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Com a base destes dois versículos, eu quero falar para você a importância, a eficácia da palavra. Algo eficaz, eu posso até para você ter um exemplo. Hoje nós temos, por exemplo, um caos social, um caos na saúde brasileira, e nós vemos que as pessoas estão esperando o quanto antes a vacina chegar, porque a vacina chegando, quando as pessoas estiverem imunizadas por conta dessa vacina, as pessoas então elas vão se sentir aliviadas. E nós sabemos que existe uma certa eficácia, porém não é uma total certeza, não tem 100% de certeza que vai ter a eficácia para nunca mais essa pessoa sofrer com essa praga que assola o mundo. Então, a eficácia da palavra, ela é diferente. A palavra, ela é 100% eficaz. A palavra de Deus, ela não tem sombra nem variação e não há dúvidas na palavra de Deus. Dúvidas se levantam na palavra de Deus aqueles que querem, como o pastor Jaime fala, cristãos apologéticos, que querem ficar levantando mais questões, querem ficar procurando, como dizia, quer procurar chifre na cabeça do cavalo e acaba esquecendo de encontrar a revelação da palavra. A palavra de Deus, ela tem uma eficácia tremenda. Hoje nós temos acesso livremente, hoje no Brasil principalmente, digo aqui falando desse país maravilhoso, nós temos livre curso para pegar o Evangelho. Nós temos livre acesso à palavra de Deus. Porém, nós muitas vezes, por preguiça, por relaxo, por desprezo, até mesmo posso falar até mais, eu acho que talvez seja porque nós achamos não ter importância, não achamos tão importante, porque aquilo que nós achamos importante, nós nos dedicamos por aquilo. Quando nós achamos que algo tem uma relevância, algo que vai me beneficiar, algo que eu preciso, eu vou fazer de tudo para me aprender, para me conhecer, para me estar mais perto. Assim como, por exemplo, um médico, quando ele cursa medicina, ele passa vários anos estudando, lendo, aprendendo.
e terminando ali, até mesmo tem aquele período de residência que o médico faz, que é o período que ele se torna o estagiário da medicina, e ele começa a tratar, ele começa a cuidar de pessoas, ele começa a lidar com as pessoas, e ele vai aprendendo, ele vai entendendo como funciona. Só que a medicina, ela sempre está evoluindo, ele vai precisar de aprender todos os dias. Existem congressos, existem coisas que esses doutores, até hoje nós vemos pessoas que estão estudando, aprendendo, já são muito inteligentes, de muita sabedoria, mas estão procurando saber mais. Talvez você diga, pastor, eu não tenho essas profissões, mas nós somos o povo de Deus. O povo de Deus tem que conhecer as Escrituras, tem que ter atenção à palavra de Deus. E a eficácia que nós temos baseado na palavra é muito maior, ou melhor dizendo, é 100% eficaz, muito acima daquilo que quaisquer homem desse mundo, qualquer sabedoria desse mundo, a pessoa mais justa nesse mundo, mais correta, que se talvez ela viva uma vida certa em tudo que diz respeito à vida, à sociedade, ela não tem o interesse em buscar a Deus, ela tropeça na vida. Porque falta para ela a instrução de Deus, falta para ela a instrução da palavra. O profeta Amós disse que o Senhor, ele vai fazer um período que tanta gente vai querer conhecer as coisas de Deus, e o próprio profeta Isaías agora diz, olha, vocês vão procurar, mas vocês têm que fazer isso logo, porque vai ter um tempo que nós vamos buscar, mas não vamos encontrar. Vai ter um tempo que você fala, pastor, eu quero descansar, eu quero dormir, depois do almoço, que nem agora alguns estão aí, pastor, eu quero dormir, eu quero descansar, o que eu quero com palavra de Deus? Talvez você está desprezando aquilo que seria 100% eficaz no combate ao problema que você enfrenta. É uma doença? É uma maldade que você está passando? O que é que você está enfrentando na sua vida que está fazendo você desanimar, entristecer, perder a fé? O que está te atrapalhando você? O que é que não está fluindo na sua vida? O livro de Amós diz, vocês vão ter fome, vocês vão ter desejo da palavra, mas não vão ter. E um dia o profeta Jeremias, vamos comigo lá, hoje nós vamos andar bastante aqui na Bíblia. Jeremias capítulo 15, a Bíblia diz, o profeta Jeremias, ele foi muito usado por Deus, só que houve uma situação que aconteceu com ele, nós vamos fazer a leitura do versículo de número 15 e 16. Quando Jeremias ele estava cumprindo ali a missão que ele recebeu de profeta, praticamente todas as pessoas que vinham até ele ou que ouviam as suas profecias não davam valia, não davam valor às palavras, não dava valor aos ensinamentos que Jeremias dava, não dava valor das promessas que Deus dava através da boca de Jeremias. Eles não recebiam, eles não davam valor, eles não entendiam o que estava acontecendo. E isso foi claro, notório para todos nós aqui que nós vamos fazer essa leitura, que entristeceu o coração do Jeremias. Jeremias se entristeceu e ele vem orar a Deus, eu não vou ler todo o capítulo, mas ele começa a orar a Deus, o que acontece? Esse povo não me escuta, o Senhor me mandou pregar para eles, mas eles não me ouvem, eles não dão atenção para a Tua palavra, eles não querem ouvir Tua palavra. Senhor, o Senhor me colocou eu de bobo aqui, como diz um dito popular, o Senhor me colocou de bobo, porque eu faço como a Tua palavra diz, mas eles não fazem, eles não obedecem, eles não querem aprender a palavra, eles não querem viver o que é certo, eles querem fazer as coisas do jeito deles. Aí Deus, o nosso Senhor, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, aí envia para Jeremias uma palavra. Olha o que diz o versículo 15 de Jeremias 15. Tu, ó Senhor, o sabes, lembra-te de mim e visita-me, e vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade, sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta. Jeremias apresenta e fala, Senhor, olha, eu quero que o Senhor me ajude, eu quero que o Senhor me vingue, porque as pessoas estão se levantando, eles estão me perseguindo porque eu falo a verdade. Eles estão me perseguindo porque eu estou te obedecendo, Senhor. Quando você está andando na palavra de Deus, quando você está acatando algo que Deus lhe mandou fazer,
Quando você está acatando algo que vem da autoridade do Senhor, você não tem que ter dúvidas a respeito do mandado de Deus. Primeiro, não pense que porque nós somos cristãos, não pense porque nós somos filhos de Deus, que significa que nós não vamos ter batalhas, que significa que eu não vou enfrentar dificuldades. Muito pelo contrário. O Senhor nos livra dessas dificuldades, Ele nos dá essa autoridade, Ele nos dá essa força para vencer esses obstáculos. Mas nós não somos imunes aos ataques, às perseguições. O homem de Deus, a mulher de Deus, mesmo sendo atacado, o Senhor será a sua justiça. Ele vai te proteger. Então veja que a palavra de Deus, ela fortalecia Jeremias, por mais que Jeremias, lá por dentro dele, o coração dele estava abatido, ele estava numa guerra dentro de si mesmo. Ele falava, puxa vida, eu continuo servindo a Deus? Eu continuo sendo um cristão, como hoje podemos falar, vivemos debaixo da graça? Será que eu vou continuar servindo a Jesus? Aí no versículo 16 diz assim, ó, olha que Jeremias, que coisa linda, ele foi buscar, ele foi encontrar a verdade, e olha onde ele achou a verdade para alimentar a fé dele. Versículo 16, achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim gozo, foi alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo o Senhor Deus dos exércitos. Veja que então ele fala assim, olha, Senhor, e quando eu encontrei a tua palavra, eu me alegrei. Sabe por que muitas vezes você não consegue ter uma alegria completa? Porque está lhe faltando a palavra. E hoje eu digo para você com toda certeza disso. A palavra para nós é a revelação de Deus. Desculpe, não me interprete mal o que eu vou falar, mas sabe essas profetadas? Quando a gente fala, né, talvez a profetada, não quero que ninguém se sinta mal, nem se sinta talvez até atacado pelo que eu vou falar. Mas o que é a profetada? É a pessoa falar de uma coisa que Deus não falou. Deus não pediu para você dar recado para ninguém. Ele pediu para você ser obediente à palavra. Ah, porque esses dias mandaram um vídeo, pastor, olha, todos os profetas, vai morrer um monte de pastor e isso aqui. Irmão, a palavra de Deus é o que me dá alegria, é o que me dá prazer. Ele falou, quando achei as tuas palavras. Ou seja, a palavra de Deus teve a eficácia para alimentar o Jeremias num tempo de perseguição. Enquanto você não encontra a palavra que traz ali então como se fosse o remédio para a ferida, você continua machucado. Você continua ali ainda se sentindo mal, como dizem os jovens hoje, fica de mimimi. Ah, porque eu não consigo, porque nada para mim, porque parece que todo mundo não gosta de mim. Eu fico com mimimi mesmo, porque eu não estou com a palavra. Mas quando eu acho a palavra, achar a palavra é garimpar. É igual o ouro. O ouro é tão valioso, mas para encontrar ouro existe uma certa dificuldade, grande ainda, aliás. Aí você veja que coisa séria, que ele fala, quando eu achei a tua palavra, Senhor, para mim foi prazeroso, o gozo foi prazeroso, eu tive alegria quando encontrei a tua palavra. Meu irmão, nada melhor do que você ter a palavra de Deus que vai te fazer você não pecar contra Deus. Você não se afastar de Deus. Eu vou ler o versículo seguinte, o versículo 17, não ia ler, mas eu vou ler aqui agora. O versículo 17 diz assim, ó, nunca me assentei na congregação, no congresso dos zombadores, nem me regozijei por causa da tua mão, me assentei solitário, pois me encheste de indignação, porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, não admite cura. Serias tu para mim como ilusório ribeiro e como águas inconstantes? Portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei e estarás diante da minha face, e se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas tu não volte para eles. O que Jeremias escutou? Olha, Jeremias, é o seguinte, você está achando que eu não estou com você, então você vai fazer o seguinte, eu só quero que você continue fazendo o que eu estou lhe mandando. Separe o que é errado do certo, fale a respeito do que eu lhe dou, toda a palavra que eu lhe der você pode falar, só que diga uma coisa para eles, você volte,
mas não volte, até o versículo diz aqui, versículo número 19, portanto assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei e estarás diante da minha face, e se apartar do precioso do vil, serás como a minha boca, torne-se eles para ti, mas não torne tu para eles. O que ele quis dizer com isso? Eles vão ter que buscar. Você quer a palavra de Deus? Você quer aprender as coisas de Deus? Você tem que buscar. Desculpe o que eu vou lhe falar. Você que, pastor, eu vou assistir aqui, tá bom? Eu assisto o pastor A, o pastor B, o pastor C, o pastor D, mas você nunca consegue ter uma fé, uma base sólida dentro de você. Então você tem que buscar. O que Jeremias escutou? Olha, presta atenção. Você vai receber pessoas que vão vir buscar a palavra. Nós não temos que obrigar ninguém a servir a Deus. A perseguição que Jeremias estava sofrendo era por conta do que ele pregava a respeito do que Deus Todo-Poderoso dava para ele. Então veja que a palavra de Deus, aquilo que sai da boca de Deus, me alimenta, me dá prazer, me dá força para continuar. Você está passando um tempo difícil? A palavra de Deus vai te dar força para continuar. O Davi disse um dia, não é a mensagem de hoje, mas o Davi disse um dia no Salmo que ele esconde, aliás, não foi Davi, está no Salmo 119, mas creio ter sido Davi pela maneira de escrever ali. Salmo 119, versículo 11. A Bíblia diz, irmão, escondi tua palavra no meu coração para não pecar. Se você não quer estar contra a palavra de Deus, se você não quer pecar contra o Senhor, você precisa guardar, praticar a palavra, esconder dentro de você a palavra de Deus. Não se afastar do Senhor. Tem pessoas que estão todo dia assim, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e nada acontece. Sabe por que não está acontecendo nada? Salmos 138, versículo 2. Salmos 138, versículo 2. Vamos comigo lá. Salmos 138, versículo de número 2. Olha por quê. Oramos em nome de Jesus, oramos em nome de Jesus, oramos em nome de Jesus. Mas pastor, por que eu oro em nome de Jesus e como a Bíblia diz que aconteceria e não está acontecendo? Leia o versículo 2 comigo. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela sua verdade. Aí ele sabe por que ele faz isso. Ele explica por que ele vive desse jeito. Por que ele se inclina ao santo monte do Senhor? Pois engrandeceste, ou seja, está acima. A tua palavra está acima de todo o teu nome. Ou seja, o nome do Senhor, se você carrega o nome do Senhor, é importante para você orar em nome dele e mandar o mal embora. Mas mais importante ainda do que você orar em nome do Senhor, é você ter a palavra. Se você tem a palavra no teu coração, se você tem a palavra revelada dentro de você, você vai ter então a força para orar em nome do Senhor e aquela obra do diabo, aquela coisa ruim, aquilo que está lhe atrapalhando, então o Senhor entra em ação. Mas eu preciso entender, é a palavra que me dá força para vencer isso. Sem a palavra, nós não temos como prosseguir. E isso o salmista disse claramente. Olha, eu só posso orar em nome do Senhor porque eu guardo a palavra, eu pratico a palavra. Sem ter a palavra guardada no coração, sem você ter a direção da palavra de Deus, você não vai vencer. Agora, se posso dizer, uma exortação. No livro de Isaías, capítulo de número 5, vamos comigo no livro de Isaías novamente, Isaías 5, versículo 20. Olha o que o Isaías disse aqui, Deus disse através do Isaías, melhor dizendo. Diz assim, versículo de número 20. Ai dos que ao mal chamam bem. Olha que coisa séria. Ai dos que ao mal chamam bem ao bem. Chamam de mal. Que fazem escuridade luz e da luz escuridade. E fazem do amargo doce e do doce eles fazem amargo. Você tem percebido que falar a verdade, falar a palavra de Deus, ao invés de hoje ser a verdade, a palavra de Deus que é a verdade, isso independente do que acham ou digam aí fora, a verdade é a palavra de Deus, essa é a verdade. A verdade que não há dúvidas, não há sombra de variações na palavra de Deus. Veja que coisa séria, o que o Isaías está dizendo? Ai, esse ai é como se fosse uma sentença, olha, ai daquelas pessoas que ainda permitem o seu coração, vendo o que é certo, falar que aquilo é algo mal. Porque as coisas inverteram-se, né? Hoje em dia falar o bem é errado e falar o mal é o certo. Então veja que as coisas estão se invertendo.
buscar a Deus já não é essencial mais buscar a Deus, já não é mais uma prioridade da vida de alguém que serve a Deus, buscar a face do Senhor. O certo nos dias de hoje tem se tornado o errado, e o errado tem se tornado certo. Para aqueles que agem assim, a Bíblia diz, ai desses que agem assim. Ai dos que ao mal chamam o bem e ao bem chamam de mal. Aquilo que é errado, a pessoa fala, não, isso aqui não tem problema nenhum. Não, mas isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui Deus é amor, Deus não olha para essas coisas não. Pode fumar o cigarrinho do capeta, Deus nunca falou nada na Bíblia que não pode fumar o cigarro. Aí a pessoa, ela começa a aceitar coisas que Deus não aceita. Práticas que Deus não aceita, que Deus condena. Por isso, gente, nós temos que ter um cuidado, porque só a palavra de Deus é a verdade. A minha verdade, a sua verdade não vale nada. O que vale é a verdade de Deus. A minha opinião, a sua opinião, a nossa opinião junta não vale, meu irmão, não se equipara com a palavra de Deus. Quando Isaías disse isso, ele falava a respeito de pessoas que contrariavam o que é certo. Talvez você vai encontrar inúmeras pessoas que vão falar, não é bem assim não, eu acho que essas coisas não precisam ser desse jeito, não é bem por aí, mas você tem que ver, por causa disso, por causa daquilo. Cuidado, gente, toma cuidado, porque o que faz com que nós sejamos vencedores sobre todo o mal é a palavra de Deus. E termino novamente em Isaías, capítulo 55, versículo 11, já falamos Isaías 55, 6, e agora, para terminar, Isaías 55, versículo 11, diz assim, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que enviei. Sabe o que Deus está dizendo? A palavra que Ele envia para você tem um propósito, tem um alvo. A palavra de Deus enviada para mim e para você tem um alvo, tem um propósito, para uma eficácia, para acontecer aquilo que é vontade dEle, Ele que é soberano. Quando então eu entendo e compreendo no meu coração que Ele então me dá uma palavra, eu tenho que compreender, eu tenho que entender que Deus, Ele me deu aquela palavra para cumprir algo que agrade a vontade dEle e não a minha. Em muitos momentos, você pode tomar atitudes que agradem a você, mas não agrada a Deus. E lá na frente vai ter uma queda, lá na frente vai ter uma dificuldade, lá na frente vai ter alguma coisa te atrapalhando na sua vida com Deus por causa daquilo que você desobedeceu à palavra. A palavra de Deus é o que te faz estar de pé. Disse no início da mensagem, digo no término dela também. A palavra tem eficácia de 100%. O que a palavra lhe dá, o que o Espírito Santo lhe revelou para você acerca daquilo que você está me ouvindo aqui agora, eu creio que o Espírito Santo tratou do seu coração. Há uma eficácia de 100% se você praticar o que você ouviu. Se você não tem o cuidado de buscar a palavra, assim como o salmista disse, escondi tua palavra no meu coração. Se você não tem o cuidado de entender que não adianta usar o nome de Jesus se você não pratica a palavra. Ah não, pastor, eu orei em nome de Jesus, mas você vive numa vida errada, não se acerta com Deus, não obedece a palavra. Como que você vai ter a eficácia da tua oração? Então, nós temos que andar na palavra de Deus. A palavra de Deus tem 100% de eficácia. E nunca se esqueça de Isaías 55, 11. Ele envia a palavra com o intuito para fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que agrada a Deus, para o propósito. E nunca se esqueça, a palavra dele nunca volta atrás. Se ele prometeu, se ele lhe disse que guardaria você, ele vai te guardar. Jeremias estava sendo atacado, mas Deus disse, Jeremias, pode continuar. Fique firme, porque mesmo que eles se levantem contra você, eu vou te proteger, eu vou te guardar. Guarde a palavra no seu coração e seja um vencedor. Vamos orar, amigos? Pegue seu copo com água, vamos clamar a Deus, vamos buscar a face do Senhor, porque sem Ele nós não somos nada, amém? Pegue seu copo com água, porque agora é momento de oração. E nesse momento de oração, eu peço que você feche os seus olhos e oremos agora. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Deus, muitas palavras
que nos motivam a todos os dias buscar ao Senhor. O Senhor disse para Josué: medita na minha palavra, medita nela dia e noite, para que você possa conduzir a sua vida com prudência. Busque todos os dias a palavra de Deus. O Senhor também chega a nos dizer que a tua palavra se renova a cada manhã. Meu Deus, renova em nós, ó Deus, o entendimento. Renova em nós, ó Deus, a tua palavra. Traz, ó Deus, para nós a força que a tua palavra foi enviada para a qual, meu Deus, realizar o milagre que é vontade do Senhor. Há muitas pessoas que desprezaram a palavra, que se desviaram, que saíram do seu caminho, que perderam a vontade de buscar a Deus. Que o Senhor, meu Pai, os encontre, que essa palavra, meu Pai, vá de encontro, que o Senhor sopre esta mensagem, esta palavra, a alcançar os corações daqueles que estão contritos, que estão desviados, que se perderam, que se encontrem no Senhor e voltem a trilhar uma vida santa, uma vida da verdade. Alguém, ó Deus, que realmente queira viver com o Senhor. E eu peço neste momento que nestas águas contém uma unção, ó Deus, para quebrar todo jugo, uma unção para quebrar todas as enfermidades, desfazer tudo que não presta. E quando esta pessoa tomar desta água, que ela seja curada, que ela seja liberta, que, meu Deus, o Senhor opere o teu milagre em nome de Jesus Cristo. Se você crê, diga: eu creio, diga: eu sou curado e livre, porque o meu Deus me libertou, em o nome de Jesus. Vamos agora, bebam desta água e sejam abençoados em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Salvador Jesus Cristo.